Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje vídeo de pré-jogo sobre Fluminense Sport, ou melhor, Sport Fluminense, jogo na Ilha do Retiro, hoje, 4 horas da tarde, para quem normalmente pergunta sobre transmissão da Globo, o jogo da Globo no horário tradicional. A gente vai falar aqui sobre esse jogo, é um vídeo de pré-jogo, vocês aqui do canal já conhecem. Se você está chegando aqui agora, não conhecia o canal, se inscreve aqui embaixo, porque provavelmente aqui nos relacionados tá aparecendo vídeo, um monte de vídeo aqui do canal maneiro, vídeo sobre todas as disputas de pênalti do Fluminense, que é o que a gente lançou sexta agora, vídeo do pior Fluminense da história, quem não lembra de Perigor, quem não lembra de vários jogadores horríveis que já passaram pelo Fluminense, tem vídeo de gols no finalzinho, enfim, tem vários vídeos maneiros, viradas épicas, pode se inscrever no canal e assistir outros vídeos quando acabar de assistir esse, beleza? Alguns tópicos sobre Fluminense Sport, né? A gente tem que falar que o Sport está na frente da gente na tabela. Atualmente, apesar de estar na frente, não vem tão bem, assim como nós, né? Teve uma derrota que foi muito marcante para o Sport na última rodada contra o Ceará, ou seja, eles não vêm num momento tão bom também, né? Não é porque está na frente na tabela. Mas é importante a gente dizer que o Fluminense, depois dessa mexida do Marcelo Oliveira, essa mudança que ele tem feito, vou falar mais pra frente sobre a escalação, deixou o Fluminense com um estilo de jogo muito igual ao do Sport. Eu tava ouvindo a galera do 45 Minutos, eles têm um programa muito maneiro, que se quiser ir lá ouvir e ouvir um pouco mais sobre como o Sport joga e sobre um pouco mais desse jogo, eles têm um programa chamado Hoje Tem, em que eles falam sobre o jogo que vai acontecer na rodada, né? Os jogos que vão acontecer na rodada dos times do Nordeste. E aí, como é Sport Fluminense, fala um pouquinho sobre o Fluminense também, sobre essa partida. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só ir lá e adiantar até o minuto 35, se eu não me engano, que é quando eles começam a falar dessa partida. Mas aí um ponto importante, o estilo de jogo é igual. Qual é o estilo de jogo do Fluminense? A gente viu uma partida, muito pouco do Marcelo Oliveira, mas deu pra ver bastante isso. Não sei se isso vai ser aplicado só no estilo fora de casa ou se dentro de casa também, mas que segura, quando o time não tem a bola, Ayrton Lucas é marcador, na lateral direita era o Léo, né, mas normalmente deve ser o Gilberto, isso vai ser um pouco mais difícil, porque Gilberto não marca tão bem, mas na lateral direita era o Léo, é marcador, o Fluminense sem a bola, no meio, tanto Ayrton, quanto o Jadson, quanto o Dodi são marcadores, ou Dodi, né? Eu sempre falo um ou outro porque eu não decorei ainda como é, mas acho que é Dodi. Então, assim, todos esses são marcadores. Pra amanhã a gente não vai ter Jadson, já eu vou falar sobre o substituto. A escalação de amanhã, a minha escalação, meu provável, né? Tem 10 jogadores confirmados, falta um. Então vamos lá, Júlio César, Léo, Gum, Digão e Ayrton Lucas. Os 3 volantes, pra mim, Marcelo Oliveira vai entrar com 3 volantes. Serão Richard, Dodge e Matheus Norton, e de meio campista, né, o Sornosa, no ataque Marcos Júnior e Pedro. Apesar de que não foi muito bem isso que a gente viu na última rodada, né, o Sornosa não ficou de 10 clássicos. E aí, assim, falando sobre por que Léo continua jogando na lateral direita. O Fluminense tem desfalques importantes nessa partida. Gilberto continua fora, não está 100%, não vai para o jogo, nem viajou com a equipe. Então ele está fora do próximo jogo também, além de estar fora contra o Vasco, por causa daquela torção no tornozelo. Outro que está fora do time titular também é Jadson, tomou amarelo contra o Vasco, 3 cartões amarelos suspensos. E tem mais 3 que são reservas, mas que, assim, eu vou falar os nomes, depois eu falo porque eu estou falando meio diferente assim. Renato Chaves e Marlon estão fora por contusão. E um deles, o terceiro, seria Robinho, o outro desfalque. Além do Calazans, que está machucado há muito tempo, a gente já não conta muito mais. Mas o Robinho não tem explicação do porquê ele está fora do jogo. Ah, ele está aqui, é desfalque, mas não tem explicação. Então eu não sei também se foi por deficiência técnica, né? E aí, assim, seguindo, né? Além dos desfalques, por causa do desfalque, na verdade, 2 jogadores viajaram com o elenco, foram meio que surpresa, são 2 jogadores do Sub-20. Jogadores que estavam jogando no Sub-20 do Fluminense. Tanto o Zé Ricardo, que é o volante que todo mundo pede, etc., que tem um bom futebol, é uma promessa, uma joia do Fluminense.
foi convocado, né, para o jogo, foi relacionado por causa do desfalque do Jadson, então se provavelmente ou o Matheus Norton ou talvez Ayrton jogue, né, um dos dois ele vai ter que entrar, sobe Zé Ricardo também para ficar no banco. Acho que esse já é o maior indício de que Marcelo Oliveira não vai inventar com 3 atacantes. E o outro que foi também no sub-20 é o César, lateral esquerdo, já que Marlon tá fora, ele vira o lateral esquerdo. E isso deixa, assim, bem claro o quanto o nosso elenco é curto. Eu tava até brincando com os amigos meus esse dia que o Fluminense, se ele for jogar esse Brasileirão de Aspirantes, ele não tem time pra jogar. Ele vai ter que fazer uma peneira pra jogar esse Brasileirão de Aspirantes. Porque o jogador no Fluminense, ou ele está relacionado pra partida e jogando, ou ele é um garoto de 17 anos, jogando sub-20. Porque os garotos do Fluminense, não, mas o Fluminense vai poder contar com um garoto da base. Na maioria das vezes, o garoto da base, dos últimos 2 anos, já está no elenco principal. Já é o Ayrton Lucas, que é lateral esquerdo, que subiu tem 2, 3 anos. Então, assim, tem poucos jovens subindo no Fluminense, porque muitos já subiram. Mas, enfim. Novidades também, registrado no BID. Júnior Dutra vai pro jogo, Everaldo vai pro jogo. Não sei o que esperar deles. Mas isso deixou o Fluminense numa situação interessante, em que viajaram, né, e vão pro jogo e estarão no banco. Isso no banco, é fora Marco Júnior e Pedro. Matheus Alessandro, eu fiz a listinha ali, ó. Matheus Alessandro, Pablo Diego, Júnior Dutra e Everaldo, os 4 no banco. São 4 atacantes no banco. 4 atacantes no banco. Atacantes mesmo. E ainda tem outro que eu não sei se ele foi relacionado, não consegui achar a lista, não consegui achar os nomes de quem foi, no Instagram dele também não tinha nada, que é o João Carlos. E aí seriam 5 atacantes no banco. Num banco de 11 ou 12, não lembro exatamente quanto que a CBF permite. Metade do banco do Fluminense seria de atacante. Enfim, complicado, mas o... E ainda tem outro, o Brian Cabezas fechou o contrato e tá chegando aí, seriam 6, né? Mas enfim, o meio campo não chega. Aí agora falando sobre o jogo especificamente. Eu acho que Marcelo Oliveira, apesar de eu já ter falado isso, e dele ser um treinador que gosta de time que ataque, treinador de um time que normalmente monta times ofensivos, e ele começou dando esse indício no Fluminense, que a primeira coisa que ele fez foi acabar com os 3 zagueiros. Apesar de 3 zagueiros não significar defensivo, né, significar um time defensivo, mas ele quis acabar justamente por isso. Eu vejo que ele não vai se complicar amanhã, ele não vai querer se complicar. Meter um terceiro atacante, de repente perder o Jadson, deixa o Richard, deixa Dodge, que nem é um volante tão de marcação, e deixa o Sornosa no meio e mete um terceiro atacante. Acho que ele não vai entrar dessa forma, principalmente porque acredito que ele saiba até mais do que eu, de que o Sport joga no contra-ataque. Pro Sport é melhor jogar dando a bola para o adversário. Isso tem sido a tônica de vários times do Campeonato Brasileiro, e eu tenho uma tese de que os time que dá a bola para o adversário, normalmente é time que não tem um bom meia de criação. Não tem meia de criação. E isso tem acontecido em todos os times do Brasileirão. Alguns poucos times, igual por exemplo, o Flamengo não faz isso de dar a bola para o adversário, porque tem Diego ali jogando de 10. Então, isso é uma característica do Fluminense também. Sornosa não é um meio de criação, não tem tido boas atuações há um bom tempo. Então, eu acho que desde aquela época em que ele teve uma ótima atuação contra o Botafogo, foi meio que um lampejo no escuro. Então, assim, é uma característica do Fluminense. Não adianta você querer ter a bola, o Fluminense meter 3 atacantes, ir pra cima do Sport, o Sport jogar fechadinho e ficar tocando bola, de um lado pro outro, de um lado pro outro, sem ter um meia que vai dar aquele passe decisivo e de que vai resolver o jogo. Então eu acredito que Marcelo Oliveira manterá o time no 4-3-1-2, né? Foi mais ou menos como ele jogou, e quando toma um gol, bota os 5 atacantes em campo e vê no que é que dá. Eu acredito nesse jogo que é talvez uma das melhores oportunidades do Fluminense de conseguir trazer a torcida de volta. Já tem promoção de ingressos anunciada para quarta-feira, vai ter ingresso a R$10 no Maracanã contra o Palmeiras. Achei uma medida boa. É um setor popular, né? É um setor que o Maracanã, para quem conhece, ele é o leste superior, né? Que normalmente só é aberto quando já lotou sul e leste, e já abre a norte e a leste superior. Mas é um setor que tem um baixo custo de operação. Então, assim, dá para ter ingresso a R$20 lá, que é o valor que vai ser, né? R$10 a meia entrada.
R$20 lá, setor não tão grande, lotou, ele se paga só com ele lá em cima, além das vendas, de bebida, de comida nas lanchonetes. Então achei legal a medida, gostaria que expandisse isso talvez para leste superior e de repente para oeste também. A oeste superior é muito pouco utilizada, né? Usa os camarotes, usa ali o Maracanã mais, mas usa muito pouco a oeste superior e é também um setor bem pequeno ali, que não tem um custo operacional tão alto. Gostei, tá tomando medidas para trazer o torcedor para perto. Continua ingresso caro na sul, né? E na leste, inferior, R$50, mas tá pensando em trazer o torcedor. E nada traz mais o torcedor do que vitórias. É o que eu sempre falo, o ingresso caro, ele é caro dependendo do jogo. R$50 para um Fluminense Palmeiras com um Fluminense muito mal é muito caro. R$50 para uma semifinal de Copa do Brasil não é. Então, o que traz o torcedor mais para perto é vitória. E o Fluminense amanhã precisa vencer. Eu sempre digo isso, o Fluminense entrou contra o Vasco precisando vencer para trazer a torcida para perto. Só que o empate já melhorou isso um pouco. Por quê? Jogou bem na maior parte do tempo, tomou um gol, pressionou e empatou no finalzinho, gostinho de vitória. Trouxe a torcida um pouquinho mais para perto, não foi muito não. Mas amanhã, se for nesse mesmo esquema de toma o gol, joga bem, empata no finalzinho, vai jogar uma pressão muito grande para cima do jogo contra o Palmeiras. E é um jogo que a gente não precisava de pressão. Se o Fluminense quiser os 4 pontos, tem que ganhar hoje. Tem que ganhar hoje contra o Sport. Sequência dificílima. O Fluminense pegou lá atrás para chegar a esse jogo contra a Chapecoense muito bem. O Fluminense pegou, como eu falei, Corinthians fora, estreou mal, mas depois pegou Cruzeiro e São Paulo em casa, que eram adversários que até então não estavam tão em alta ainda. O São Paulo não era esse vice-líder todo, o Cruzeiro também não estava numa época muito boa. O Fluminense foi pegar Vitória fora de casa e ganhou. Então o Fluminense pegou as próprias Chapecoense e o Atlético Paranaense em casa nas piores fases deles no torneio. Então o Fluminense pegou uma sequência fácil. Quando entrou na sequência difícil, aí empatou com o Grêmio, aí perdeu pro Paraná, que não era o jogo mais difícil, era o jogo mais fácil da sequência e perdeu. Aí veio derrota no Clássico pro Flamengo, vem derrota até que chegou contra o Santos em casa, que era um jogo fácil, mas pela turbulência dos jogos difíceis, acabou perdendo também. Então o Fluminense está na zona difícil ainda. Ele pegou Clássico com o Vasco, Sport fora de casa e agora já vem Palmeiras em casa. Está na sequência difícil. Então, essa é a hora, na sequência difícil, quando você mostra força, você entra na sequência fácil para deslanchar. E é a hora que a gente entende que o Fluminense precisa de pontos. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de me procurar lá no Twitter, procurar também as contas do canal, né? No Twitter, Gabriel Amaral com 3L no final e @RaizTricolorFlu. No Instagram, @RaizTricolorFlu e Gabriel do Amaral B. Me segue lá e dá essa moral pra gente. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até o final da partida, quando eu trago o pós-jogo, a análise pocket, lá no canal do Netflu. Então não se esqueça de correr lá também para se inscrever. Valeu!